Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Ó Mãe. Hoje a minha convidada é mãe do Tomás, de 1 ano e meio, é apresentadora e atriz e com certeza vocês lembram-se dela dos Jardins Proibidos e dos Morangos com Açúcar. Até há pouco tempo estava a apresentar o Hoje é Domingo na RTP. Gosta de cantar, gosta de cozinhar, é muito bem disposta e hoje tenho aqui comigo em estúdio a Inês Folque. Inês, bem-vinda! Obrigada, muito obrigada por este convite. Muito obrigada por teres aceito, que eu sei que não és uma pessoa que dá imensas entrevistas, portanto, olha, antes de mais, obrigada. Obrigada eu. Estou muito curiosa aqui para saber coisas sobre ti, porque, como estou a dizer, não sei tanto assim sobre ti. Mas Inês, é um prazer ter-te aqui. Parabéns pelo teu filho, que é lindo, lindo, maravilhoso. Como os teus. E é tão bom, não é? Eu acho que ser mãe transformou-te. Transformou-me, loucamente mesmo. Eu, aliás, disse mesmo, cheguei a dizer mesmo numa entrevista para uma produção, que eu acho que foi assim o momento mais transformador da minha vida, o expoente máximo da minha vida, foi quando eu fui mãe. Eu queria muito ser mãe, desde toda a minha vida que sempre falei, quero ter filhos, idealmente gostava de ter 3 filhos, e sempre assumi a maternidade como um projeto, o projeto da minha vida. Apesar de, contrariamente ao que as pessoas achavam, porque como eu falava muito disto da maternidade e sempre adorei crianças e sempre tive muita predisposição para estar com crianças, nunca quis ser mãe muito nova. Eu queria muito viver a minha vida o mais possível e gozá-la em pleno, para depois, quando abraçasse esse capítulo da minha vida, fosse em pleno. E, de facto, acabei por fazer um bocadinho esse caminho. Portanto, já não fui mãe propriamente muito nova, não é? Fui mãe aos 33. Mas foi mesmo o fechar de um ciclo e o começo de um novo ciclo, para mim, eu acho. Ok. O que é que tu sentiste? Vê se me consegues descrever o que é que sentiste quando viste o Tomás pela primeira vez. Olha, eu chorei imenso. O parto, o Tomás nasceu às praticamente 40 semanas, eram 39 mais 6, não é? Confesso-te que antigamente eu toda a minha vida dizia, tipo, filhos, só cesariana, meu Deus, nem pensar, parto natural, tenho imenso medo. E depois, quando eu engravidei do Tomás, tudo mudou, foi exatamente o contrário. Falei, não, eu não quero cesariana, eu quero um parto natural, quer dizer, eu não sou nada fundamentalista, portanto, sem qualquer problema, confio cegamente na minha médica e, portanto, obviamente, se justificasse, seria a cesariana, mas larguei muito essa ideia de querer que o parto fosse cesariana. E depois fiz todo um percurso de gravidez focada em que queria um parto natural e, idealmente, sem indução. E, portanto, ali no fim da gravidez andava eu tipo maluca a fazer piscinas para todo lado e a andar e a correr e sobe de graus nada. O meu filho estava encaixado, mas sair está quieto, nem pensar. Tomei uns chás também que diziam que ajudava. Nada funcionava. Realmente tive muita sorte, o Tomás estava preparadíssimo para nascer, é a sensação que eu tenho, porque no minuto em que o metem nos meus braços, ele tinha os olhos super abertos, super em paz, super sereno, e foi assim o minuto mais bonito de toda a minha vida. Chorei, meu Deus, como eu nunca imaginei chorar. E o Gonçalo só me dizia, calma querida, está tudo bem. Eu, tipo, já não estás nada a perceber o que é que isto está a ser para mim. Eu sei que está tudo bem, ainda bem que está tudo bem, mas aquilo foi tipo uma explosão de felicidade e de milhares de hormonas aos saltos, não é? Mas eu lembro-me que nesse dia, quando falei com a minha médica, disse, olha, se calhar podemos tipo, esperar mais uma semana. E ela disse, não Inês, nem pensar, o Tomás já está com um tamanho relativamente grande, portanto, não vejo aqui nenhum benefício dele ficar-me, quer dizer, mesmo que você queira mais uma semana, ele de facto não vai nascer por ele, e de facto eu acho mesmo que o meu filho não ia nascer por ele. E lembro-me que fui assim, na noite anterior tive muitos mixed feelings, e chorei muito, mas eu acho que é mais aquela coisa de facto vai acontecer, amanhã vais ter um bebê nos braços e vais voltar para casa com mais um ser nesta família. E depois também me acontecia muito isso, à medida que se aproximava o dia do parto, eu estava sempre mais nostálgica, mais receosa, não é? É um bocadinho aquela aproximação que tu basicamente se calhar estarias disposta para adiar o momento, por muito que queiras imenso conhecer o teu bebê, estás sempre naquela tipo, o que é que vem aí, não é? E portanto, nesse aspecto, eu lembro-me que pedi isto à minha médica, mas como eu te digo, eu confio cegamente nela e de facto o parto correu super bem, e houve uma evolução do parto ótima,
mas o período expulsivo foi complicado e foi duro. E depois foi esse momento maravilhoso em que o meu filho nasce com os olhos completamente abertos, a olhar para todo lado, tipo, super sereno, tipo, quase nem chorou, parecia que tinha catado a vida toda. E é mesmo uma explosão de alegria sem igual. E eu acho que nesse minuto percebemos todos aqueles clichês, não é? Que ouvimos a vida toda e que sabemos que são verdade, mas que quando os sentimos, aquilo toca de outra maneira. Tipo, eu pensei, realmente eu passei uma vida a ouvir isto e isto é exatamente o que eu passei uma vida a ouvir isto e que achava, calma, deve ser, mas... É que não dá para explicar, não é? Eu acho que não consegues explicar a outra pessoa que não é mãe o que é que tu sentes. Não dá. Porque é tipo, é um segundo, parece tipo, como é que é possível? Ele estava aqui dentro, teve 9 meses, mas não foi por isso, foi quando tu vês, não é? Quando vês, crias ali, é uma coisa mesmo, é incrível. E é um milagre, é uma coisa, esta coisa do milagre da vida, que eu sempre ouvia dizer, é um milagre da vida, mas isto é uma coisa super natural. E depois, de facto, quando estás à espera do bebê e vês aquela coisinha deste tamanho a desenvolver-se, e de repente ser um bebê todo perfeitinho, e depois quando vem cá para fora e estás com o teu filho nos braços e tu pensas, tipo, como é que, tipo, uma junção de duas partículas gera um ser perfeitamente perfeito, não é? Como é que... E de facto tu pensas, isto realmente é o milagre da vida, é aquele clichê que tu ouves, mas que quando as coisas de repente te acontecem, tu percebes porque é que nunca percebeste realmente o que é que as pessoas te queriam dizer. E foi um bocado essa sensação que eu tive. E depois também, ainda hoje me acontece, às vezes olho para o Tomás e penso, tu estiveste dentro de mim, tu saíste dentro de mim, como é que é possível? Tipo, é de facto uma sensação única. E sentes que é um amor que cresce todos os dias? Sinto. Eu vou-te ser sincera, eu ouvi muitas mães, muitas amigas minhas, mesmo dizerem que não foi imediato para elas a questão de perceberem o que era a maternidade. Para mim, por acaso, foi. Eu apaixonei-me loucamente desde o primeiro segundo e nunca sequer tive aquela adaptação que a maioria, até posso dizer quase a maioria das mulheres sente, que é tipo, sim, eu adoro o meu filho, mas isto ainda é estranho para mim. Não, aquilo para mim foi muito intuitivo e até porque eu vivi muito perto a maternidade e a gravidez da minha irmã, portanto eu tinha já 2 sobrinhos, com quem eu fui muito ativa e tive muitas pessoas até acham que eu tenho mais filhos por causa dos meus sobrinhos, porque eu estou sempre com eles e porque e de facto como eu tinha muito mais disponibilidade, porque a minha irmã é advogada, eu acabava por participar muito também na vida deles, sempre podia ir para lá para casa e ele era ainda, então o meu sobrinho mais velho, que é meu afilhado, era como se fosse também quase meu filho. E portanto eu treinei tudo o que tinha para treinar com eles, que foi ótimo, e por isso essa parte assustadora já não existiu quando eu fui mãe, portanto não senti essa adaptação. Senti sim, lá está, que esse amor que tu tens pelo teu filho se vai materializando cada vez mais em cada dia e que de facto que é aquilo que também te vai dando forças para ires superando os vários momentos, não é? Do crescimento dos nossos filhos. E portanto para mim foi mais essa questão do que propriamente não sentir logo esse amor avassalador desde o primeiro momento, porque de facto eu senti, foi muito imediato. Também o Tomás foi um bebê super desejado, eu sempre achei que quando eu quisesse engravidar, eu ia engravidar, era tudo assim, que estalam os dedos, faz tudo. Demoraste um ano, não foi? Sim, e demorámos praticamente um ano, que em circunstâncias normais é o considerado normal, não é? Hoje em dia considera-se que até um ano não é, nem sequer se chama de infertilidade, mas na altura em que eu fiz o pré-natal com a minha médica, ela achou, ali por causa de alguns exames meus, que a coisa não se ia dar rapidamente nem naturalmente, rapidamente, como quem diz, ou seja, ela achou que havia ali umas coisas que nós podíamos estar ali muito tempo a tentar e a coisa não se dar como podia acontecer. E portanto foi um processo e foi um caminho que nós fizemos os dois. E portanto quando eu engravido o Tomás eu tinha perdido um bebê no mês anterior, portanto eu primeiro tinha engravidado, finalmente eu tinha engravidado, mas de facto essa primeira gravidez eu senti muito rapidamente que havia ali qualquer coisa errada, eu sentia-me à morte literalmente, foi tanto que quando eu contei ao Gonçalo eu tinha muito esta coisa de eu quero imenso contar-lhe, quero imenso estar feliz. E tinha idealizado como é que ia contar ao Gonçalo quando fizeste o teste? Foi isso? Sim. Na primeira gravidez, eu pensei assim, eu sempre tinha idealizado que eu queria comprar um livro, que por acaso chama-se P de Pai, que é giríssimo, e tinha pensado comprar esse livro e depois pôr uma fotografia do teste de gravidez, nem sequer era o teste, no fim do livro.
E eu pensei, mas eu tenho um feeling, há aqui qualquer coisa que não está certa. Mas é assim, eu toda a minha vida sonhei com isto, eu toda a minha vida quis não sei o quê, eu toda a minha vida idealizei que lhe ia contar, agora tenho que fazer tipo um feito disto, não é? E então lá fiz isto, teve imensa graça, essa primeira gravidez, porque entreguei-lhe o livro e eu pensava, é tão giro, isto é muito giro, tipo, não percebi nada. Sim. Sim, mas não é óbvio. Mas porquê que estás a dar isto? E eu, Gonçalo, li o título e ele, sim, pé de pai, é muito giro. E depois lá chegou ao fim do livro e percebeu, e estás a gozar, estás a falar sério. Ficou super feliz e eu disse, olha, mas custa-me imenso ter que dizer isto, mas há aqui qualquer coisa que eu acho que não está certa. Portanto, não nos vamos entusiasmar enquanto não tivermos a primeira ecografia, enquanto não virmos que está tudo bem. Ele, mas o que seria? Estás parva? Claro que vai estar tudo bem, não sei o quê. Pronto. Portanto, para nós depois foi ali um balde de água fria quando de facto a gravidez não evoluiu. Mas foi logo ao início? Foi logo ao início. Devia estar para aí, não sei, praticamente 8 semanas, 6, 7, por aí, não sei. Também ao certo, nem sequer chegámos a ter a primeira consulta. E portanto, isso foi uma situação muito dura para nós, sobretudo pelo percurso que já tínhamos. E não só, obviamente que, seja em que circunstância for, tu perderes uma gravidez ou não evoluir uma gravidez, vai ter sempre um impacto em ti e afeta uma relação, um casal e obviamente afeta muito também a mulher. E é giro porque fala-se muito também do que é que a mulher sofre, mas não se fala tanto do que é que o pai sofre. E o pai, apesar de não sofrer da mesma maneira que a mulher, porque é uma coisa física, não é? Ou seja, vivia aquilo e sentia aquilo tudo na pele, ao mesmo tempo, exatamente por não ter essa compreensão do corpo quase a preparar-te para o que aí vem, não é? Também tem o seu luto e também tem o seu tempo. E de facto nós reagimos de forma muito diferente. Eu fui super pragmática no momento, tipo, eu estava super tipo, não faz mal, é porque não tinha que ser e depois vai acontecer. E ele foi-se completamente abaixo no momento e depois tipo, conseguiu arrumar as coisas na sua caixinha, tipicamente ao homem, não é? Ficou super triste no momento, mas depois arrumou as coisas. E no meu caso foi ao contrário, eu fui super pragmática, tipo, no momento e eu vou ser sincera, eu estava tão convencida que tinha uma gravidez ectópica que para mim foi um alívio perceber que eu não tinha gravidez ectópica nenhuma e portanto no fundo eu estava assim a perder uma gravidez, mas quer dizer, estava tudo intacto, estava tudo bem e portanto foi quase um alívio tipo perceber que para o mês que vem existe um novo mundo e no outro é incrível e no outro. Como nós já temos às vezes essa sensação, não é? Essa sensibilidade quando estás ligada a ti, quando te conheces. É impressionante. Como já sentes, não é? É impressionante. E eu lembro-me que no próprio dia eu disse muitas vezes ao Gonçalo, isto vai acontecer e vai acontecer mais rápido do que estás à espera. Ele, lá estás tu, com as tuas certezas. Eu sinto, e depois o que me aconteceu acabou por ser isso. O Gonçalo depois meteu a coisa, pronto, encaixou na sua caixa e seguiu. E eu, o período, o pós, ou seja, o mês seguinte, até eu descobri que estava à espera do Tomás, o mês seguinte foi duríssimo para mim. Tive ups and downs, tipo, de lidar com a situação. Ou seja, eu senti essa dor muito mais espaçada e alargada e graças a Deus o que me acabou por confortar foi quando eu descobri que estava à espera do Tomás e a sensação que eu tive durante muito tempo de agora tudo faz sentido, tipo, este tinha que ser o meu filho e de facto muitas vezes olho para ele e penso não podia ter sido de outra maneira, este era o meu filho e era o filho que me estava destinado e tive que passar por aquilo para poder receber este filho e portanto isso deu-me essa paz, não é? Mas obviamente que tu também pensas o que é que teria sido, o que é que não teria, que bebê é que seria, tipo, e se aquilo tivesse evoluído eu não tinha este meu filho, ou seja, há uma situação que tu levas para a tua vida e que tu vives, mesmo quando consegues resolver o assunto dentro de ti e na tua cabeça, não é? E eu, de facto, quando eu anunciei até a gravidez do Tomás, quando eu partilhei, eu pensava, a semana antes eu estava assim um bocadinho, obviamente que toda a gravidez acabou por ser muito mais estressante e muito mais com algum... E foi tudo muito junto, não é? Foi tudo Exato. muito próximo. Portanto, eu lembro, as primeiras semanas então, eu não conseguia dormir, eu estava super ansiosa, estava super nervosa e só pensava, eu não vou aguentar assim 9 meses, tipo, tu vais ter que relaxar e entregar, porque não é viável, não tens noção do estado em que eu estava mesmo em stress, ia para a casa de banho de 5 em 5 minutos ter a certeza que não estava a acontecer nada
E portanto, essa parte foi muito dura. Eu não vivi a gravidez do Tomás com a alegria e com a disposição e com a tranquilidade que eu toda a minha vida achei que ia viver uma gravidez. Apesar de ter sido uma gravidez espetacular, vou-te ser sincera, a mãe estar à espera de bebê foi a altura em que me senti melhor na minha vida, mais bonita, mais plena, mas havia lá está, esta coisa na cabeça de se alguma coisa corre mal. E no princípio aconteceu muito isso, por exemplo, só contei ao Gonçalo já depois de ter passado aquele período em que eu tinha perdido o bebê na gravidez anterior, e lembro-me que estava com muita ansiedade. Procuraste ajuda para lidar com a ansiedade? Sim, imagina, ou eu por acaso até foi um caminho bastante solitário, porque o solitário a dois, porque partilhei muito isso com o Gonçalo, mas lá está, é muito diferente, porque nós é que estamos a viver aquilo no nosso corpo, não é? Portanto, para ele, essa segunda vez quando eu lhe contei, foi tipo, mas olha, achas que podemos ficar felizes já? Achas que já podemos, tipo, achas que desta vez vai correr bem? E ele perguntou-me isso e eu olhei para ele e tipo, eu acho que vai correr bem, mas nós não temos certezas de nada, não é? Claro. Na verdade. E a forma como ele depois vive a coisa é diferente de mim, porque eu estou a passar pelo processo e não me consigo abstrair, não é? Mas de facto acabou por ser um processo mais solitário, eu acho, do que poderia ter sido, porque acho que as pessoas não gostam muito de falar sobre estas coisas e também eu aceito, ou seja, acho que é aceitável, e eu própria também não sentia muita vontade de falar sobre o assunto, nem sobre um nem sobre outro. E de facto, o princípio da gravidez do Tomás, eu pelo menos não contei a ninguém mesmo, só que contei só a uma amiga minha com quem tinha, por acaso foram duas, com quem tinha partilhado o que se tinha passado anteriormente, mas acabei por me fechar muito em mim, porque queria mesmo garantir que passava ali aquele período. Depois tu percebes que essa coisa das 12 semanas é relativa, porque depois tu começas a pensar as 20 e a morfológica. Sim. E depois a seguir é o dia do parto. Há pessoas que perdem mais tarde, não é? Por isso é que eu estou a dizer, eu costumo dizer, quando engravidas nunca mais tens sucesso na vida, porque depois eles nascem, depois estás preocupada, depois não sei o quê, e tu passas a viver com o coração fora da boca, fora do peito, é mesmo impossível. Mas eu acho que é super importante isso da partilha e de procurarmos pessoas que tenham passado pelas mesmas circunstâncias. Eu à minha volta tinha algumas pessoas que tinham passado é porque é super normal, não é? Infelizmente é muito comum. Das mulheres perdem um bebê. E há muitas mulheres que não fazem ideia. Aliás, isso foi das primeiras coisas que me disseram no hospital, quando me disseram que eu já não estaria à espera de bebê, foi que se eu não tivesse feito o teste, eu fiz o teste porque eu comecei logo a ter sintomas. Nem tinhas percebido, se calhar, não é? Exatamente. Ela diz que provavelmente ia achar que era um atraso. E de facto isso é verdade. Portanto, há muitas mulheres que engravidaram. Mas para mim, isso, eu vou ser sincera, foi importante para mim também passar por isso, porque nós já estávamos há tanto tempo a tentar, que isso foi também uma espécie de uma esperança. Foi tipo, se isto aconteceu, não é? Exatamente. E até porque também não havia nada ali concreto, porque eu acho que o pior é a pessoa não saber, tipo, concretamente, tipo, se tu sabes, olha, isto não vai acontecer por isto ou por aquilo, tu resolves, ou tu procuras uma resolução. Quando tu não fazes ideia, é tudo um bocado no ar, tipo, pode acontecer, como pode não acontecer, pode correr bem, como pode correr bem. Tu ficas tipo, então e eu agora resolvo como, não é? E portanto ali foi quase para mim foi totalmente um rasgo de esperança e foi tipo, isto quer dizer que vai voltar a acontecer. Portanto, foi super importante eu ter sabido que tinha estado à espera da bebê. Podia nunca ter sabido, podia ter demorado mais tempo a fazer o teste, mas lá está, eu tinha tantas dores e eu estava tão convencida que tinha uma gravidez ectópica que eu nem aguentei, eu fui logo fazer o teste, logo tudo e gerou-me imensa ansiedade e fiquei super tensa, mas depois, graças a Deus, não tinha nada a ver com isso, foi apenas, infelizmente, foi apenas uma gravidez que não evoluiu. Olha, e gostaste de estar grávida então? Amei estar grávida. Pois, eu vi que gostaste, não é? Há pessoas que te testam, não é? Tu gostaste, do que gostaste? Gostaste das mudanças? Olha, gostei de tudo, eu senti-me mesmo incrível na gravidez no sentido físico, senti-me com uma energia completamente indescritível. Senti-me linda em termos de corpo, de tudo. Eu sentia-me mesmo super poderosa, sentia que podia tudo. E de facto foi a altura da minha vida em que eu tive melhor, mesmo fisicamente. Eu engordei 6 quilos com a gravidez e tudo bem que, e aqui é muito importante fazer este disclaimer, eu já ia com um bocadinho de peso a mais do que eu queria
pelo menos para mim, no meu padrão e no meu standard, para a gravidez, portanto, quando eu digo que engordei 6 quilos é porque, de facto, eu já vinha com alguns quilos que já lá estavam. Sim. E, portanto, já estavam aqui completamente inseridos, não é? Eu acho que uma pessoa muito mais magrinha, aliás, não acho, tenho a certeza, tenho amigas minhas super magras que engordaram muito mais do que eu, mas porque o corpo delas precisava dessa transformação, portanto, aqui é um bocadinho isso. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu, de facto, fiquei muito magrinha, ao mesmo tempo estava à espera de ver, portanto, não me tinha que preocupar com quase nada, porque, de facto, eu comia e eu não engordava. Também é um facto que eu não tinha muita fome, foi uma coisa estranhíssima. Eu perdi completamente a fome durante a gravidez, que é uma coisa que normalmente é exatamente o contrário, as pessoas têm imensas fomes, e eu acho que isso ajudou. Agora, olhando para trás, acho que também tive alguns enjoos e que era isso que me tirava a fome, sim, mas eu não identifiquei na altura que eram enjoos, achei simplesmente que não tinha fome. Portanto, de facto, não tive grandes percalços, não tive nada assim, pronto, tive azia no fim, mas coisas muito normais. Claro que não estou aqui a embelezar a coisa no sentido de uau, foi tipo... Não, claro que também tive algumas coisinhas menos boas, mas o meu saldo era totalmente positivo. E de facto senti-me emocionalmente super forte e isso foi uma coisa que eu adorei. Claro está que isso também antecipava um pós-parto muito duro, não é? Que foi exatamente isso que aconteceu, não é? Porque eu pensava, se eu estou aqui completamente cá em cima, não há como eu subir mais do que este grau. Obviamente ter o meu filho nos braços vai ser a coisa mais incrível do mundo e eu quero imenso, mas eu sei que quando este bebê vier cá para fora, eu vou ali para o fundo do poço, não tenho dúvidas, porque é impossível quando estás ali tão em cima. E, de facto, eu já ia muito preparada para um pós-parto difícil e foi um pós-parto muito duro para mim. Lá está, de uma procura e pelo meu próprio eu e também de uma adaptação interior e física muito, muito difícil, que eu acho que teve muito a ver com o facto de eu ter gostado tanto também de estar à espera do bebê e de me ter sentido tão bem. Acho que hormonalmente aquilo descompensou-se completamente a seguir ao parto. Ok, e depois tu tens o teu bebê e pouco tempo depois começa o confinamento, não é? Exatamente. Ele tem o quê? 2 meses? Uma coisa assim? 3, eu acho. Acho que ele já tinha 3 porque o Tomás nasceu em janeiro e eu acho que nós confinámos para aí dia 11 de março ou assim uma coisa. E ele nasceu a 10 de janeiro, portanto no fundo já tinha acabado de fazer 3 meses. Portanto, e eu estava em pleno pós-parto, lá está. E essa parte... A parte boa é que ficámos numa bolha de amor gigante, não é? Porque o Gonçalo veio para casa e ele tinha acabado de voltar a trabalhar porque ele fez a licença dos 15 dias e portanto estava a trabalhar 1 mês e tal, ou 2, eu não me lembro muito bem. E depois voltou para casa e fez-me essa companhia que no fundo eu acho que me estava a faltar. Eu senti muito sozinha no pós-parto e estava com imensas pessoas, mas é uma coisa que não se explica muito bem. Parecia que eu não estava bem a lado nenhum e de facto quando ele ia trabalhar eu sentia-me extremamente sozinha e portanto nesse aspecto foi ótimo porque equilibrou imenso essa parte e porque ganhei ali também uma ajuda em casa, embora que bastante fictícia porque ele estava a trabalhar o tempo inteiro, não é? Mas houve outra parte mais dura que é a parte toda de não tinha ajuda nenhuma, estávamos completamente sozinhos e era um bebê recém-nascido com tudo o que isso implica. Arrumar a casa, limpar, fazer, acontecer, comidas, não comidas, portanto foi assim uma carga ainda maior em cima de nós, mas eu acho que acabou por ser positivo no fundo para nós este nosso ninho de 3 e esse primeiro confinamento não foi propriamente o que me custou mais, custou muito mais este ano, que o Tomás já tinha imensa mobilidade e muita energia e precisava mesmo, do que propriamente esse, que na verdade o que ele mais precisava era ter os pais ao pé dele, é aquelas fases em que os bebés precisam de estarem connosco e portanto eu acho que foi só vantajoso para ele e no fundo é assim, o pós-parto é um bocadinho confinamento, aliás várias pessoas brincavam com isso e diziam-me já ia estar confinada na mesma, e é verdade, se bem que assim que o pediatra nos deu o ok para ele sair, tipo, bora lá, vamos e saía todos os dias com o Tomás, mas para todos os efeitos, de facto, tu estás muito mais confinada, portanto, num pós-parto. Por isso, nesse aspecto, não senti essa grande diferença. Foi mais no facto de não ter muita ajuda e não poder ver a minha família, porque nessa parte, então, não nos vimos durante imenso tempo. E essa parte foi, assim, talvez a que mais me custou. Também não tive tantas visitas. Mas eu vou-te ser sincera, eu não sou muito fã das visitas pós-maternidade. As visitas é um bocado chato, não é? Com os bebés muito pequeninos. É aquela coisa de arranjar e não sei o quê. Depois o bebê está a dormir e as pessoas acordam, querem mexer.
Ali no início não sei, eu acho um bocado chato também. Eu também acho, mas eu tenho uma amiga minha que foi mãe em pleno confinamento ou em pleno pandemia, já não me lembro muito bem se foi na parte do confinamento ou no pós, e ela dizia-me, sim, é ótimo não teres obrigação, mas também é mau não podermos querer ter, não é? No fundo, e ela tem razão. Ou seja, como te tiram esse direito, não é? Às tantas, também tens pena de não poderes escolher ter alguém ao teu lado se é isso que tu queres, não é? Na verdade. E portanto, nessa parte também já tinha passado um bocadinho aquele primeiro impacto, não é? As minhas melhores amigas também já o tinham ido conhecer e tudo. Sim. Portanto, essa parte foi boa. Mas eu acho que overall foi bastante positivo, até nessa altura ser confinamento, porque acabámos por ganhar ali o pai em casa e acabou por trazer uma alegria grande lá a casa. E o Tomás é um bebê fácil ou não? Olha, ele é um bebê super fácil, tive imensa sorte nisso. De facto, lá está, a sensação que eu tenho é que ele estava muito preparado para nascer e, portanto, veio super resolvido. E não há assim nada que eu te possa dizer que de facto é mais complexo ou mais complicado. Sempre dormiu lindamente, exceto há alguns períodos em que está péssimo dos dentes, ou mesmo a parte das cólicas, eu acho que ele tem imensa como é que se diz? Estaleca à dor, como é que é? Tem imensa resistência à dor. Portanto, mesmo a parte das cólicas, e ele tinha muitas cólicas, ele era um bebê super tranquilo, no sentido em que, apesar de tudo, depois foi preso durante imenso tempo, coitadinho, e tinha que fazer imensa estimulação, mas mesmo isso ele nunca foi um bebê complicado ou que chorasse imenso, pelo contrário, ele aprendeu a chorar tardíssimo, foi muito engraçado. Agora que descobriu o que é chorar, faz umas birras, mas é verdade, e foi um bebê que foi muito fácil, e ontem por acaso eu estava a comentar isso com o meu marido, foi um ótimo primeiro filho, foi um primeiro filho que nos deu todo o espaço para nos adaptarmos e para sabermos também nós crescer enquanto pais. E agora, que já tem a mobilidade toda dele, já anda para todo lado, corre, aliás ele não anda, ele só corre, tem muita energia, mas isso nós achamos alguma graça e já estávamos à espera, porque eu e o meu marido também éramos assim, em pequeninos, portanto era impossível vir um pacholas. Essa parte é mais desafiante, porque de facto ele não para, mas literalmente um segundo, eu às vezes digo isto, é tão querido, depois quando o vem, tipo, ele realmente não para. A minha filha também não, nem para comer. Não. Minha filha está a comer, põe os pés, sai da cadeira, cai da cadeira, ela Também consegue assim, cair da cadeira a comer. Tu deves-me compreender. Ela tem 7 anos, portanto, pronto. A coisa continua? Sim. Eu achava que a coisa é uma melhorava. coisa deles, estás a ver? É porque é uma energia que parece que vem de dentro. Olha, e como é que foi voltar ao trabalho? Deixaste-o com quem? Olha, voltar ao trabalho para mim foi essencial. Eu toda a vida achei que a maternidade vai-me completar e, portanto, se o trabalho não acompanhar a maternidade não é tão mau. E depois isso tudo mudou, pelo contrário. Eu tive ali o período dito de licença o mais alargado possível e para mim foi super importante. E usei e gozei disso, miminhos, colo, tudo. Mas depois ali, a partir dos 6 meses, comecei a ficar... Já preciso de fazer alguma coisa por mim, preciso de voltar a trabalhar mais no ativo, preciso de voltar a abrir-me ao mundo. E, de facto, houve muito essa coisa também, lá está, dessa procura pela minha nova pessoa. E eu sei que falar sobre isto para pessoas que não são mães é super esquisito, porque pensam que esta conversa do teu novo eu e não sei o quê. E realmente eu própria acho que várias vezes ouvi isto e pensei, mas que parvoíce, mas não, isto é só um bebê que existe, de repente. Não, tipo, esquece. Ficas ligada completamente a paz a ele, à tua antiga pessoa, a paz à alma da tua antiga pessoa. Foi mesmo difícil e eu já ouvi este testemunho de imensas pessoas e é engraçado porque eu revejo-me mesmo nele, que é tipo, parece que quando tu tens o teu filho, tu andas ali não sei quanto tempo incessantemente à procura do que tu eras e tu percebes, a dada altura, pela frustração, não és mais. Que já não vais ser e que é tipo, o melhor é tipo... Pronto, aceita e agora descobre quem tu és agora. E foi um percurso super longo. E ainda, sinceramente, eu acho que ainda estou nesse percurso. Acho que não estou ainda totalmente resolvida com... Já não estou no percurso de andar atrás do que é que eu era. Que isso foi muito cansativo, que eu estava sempre à procura. Não, mas espera, já aceitei, tipo, aquela pessoa já não sou eu. Agora estou na procura do que é que eu sou enquanto mulher, enquanto mãe, onde é que eu fico ao meu equilíbrio ali no meio. Porque realmente há uma tendência para tu ser só mãe.
E eu acusei muito isso ao fim de algum tempo. Eu fui durante um tempo só mãe, sabes? Mas anulei-me mesmo. Mas tu não sentias essa necessidade de procurar onde é que estavas tu? Eu não sei, eu acho que eu nem percebi que aquilo estava a acontecer, sabes? Virei só mãe e depois era muito solitário o meu processo, o meu ex-marido trabalhava imenso, então era eu e a minha filha e depois começava-me a orgulhar um bocado de conseguir fazer tudo sozinha. Não quero babysitter, não quero não sei o quê, estás a ver? Não, eu vou criar, eu vou... E entrei um bocadinho neste processo e eu acho que não percebi. Não percebes depois? Sim. Acho que só quando ela tinha 1 ano e pouquinho é que eu depois que disse, não, agora vou começar a trabalhar. Ela já devia ter quase 1 ano e meio. Que engraçado. Portanto, ou seja, tu evoluíste para isso sem te aperceberes que estavas a caminhar para aí. Foi mais aquilo que eu estava a dizer. Eu comecei a ficar quase tipo com comichões, tipo, não, eu tenho... E por isso, quando eu fiquei no Hoje é Domingo, porque ainda para mais nós trabalhamos numa área que não depende de nós trabalhar, não é? Sejamos o mais sinceras claro, possível. Sim, alguém tem que te chamar, não é? Portanto, claro que às vezes há mais disponibilidade e outras menos, e claro que também podemos sempre ser nós que não estamos disponíveis, mas para todos os efeitos não depende só de ti voltares ao trabalho. Por isso, eu também estava numa incógnita sobre quando é que me vão ou não chamar, quando é que vou ou não ser elegível para voltar a trabalhar. E depois há aquela coisa, tu foste mãe e de repente ela está entretida a ser mãe. Sim. E existe imenso isso na nossa área. Sim, de repente, sim. tipo, ela agora quer ser mãe. Calma, não, ela quer ser mãe, mas ela quer trabalhar. E portanto, quando surgiu a oportunidade de eu voltar a trabalhar, não tens noção, aquilo completou-me. Já eu adoro o meu trabalho, não é? Portanto, eu de facto sou genuinamente feliz a fazer televisão e sobretudo a ser apresentadora. E portanto, foi uma alegria enorme sentir que podia voltar a fazer o que eu mais gostava. Depois eu já me sentia realmente preparada. Eu vou-te ser sincera, se tivesse sido um bocadinho antes, para já eu também não estava disponível, portanto também não me mostrava propriamente disponível. Isto surgiu depois de eu afirmar com todos os outros, tipo, eu estou disponível. Sim. Mas realmente eu agradeço o tempo que eu tive 100% focada no meu filho. Eu ficava feliz cada vez que eu ia gravar, porque aquilo era o meu momento alto da semana. Olha, eu quando vou trabalhar parece que estou de férias. Não é? Imagina eu com 2, vou trabalhar e tão bom, estou aqui sentada, ninguém me está a chamar, ninguém está a gritar mãe. Tipo, porque a sério é preciso. É preciso. Afinal, consegues, lá está, respirar e eu percebi isso, eu percebi que eu era muito melhor mãe a trabalhar. Eu sou muito melhor mãe a trabalhar. Toda a atenção que eu lhe dou no tempo que já não estou a trabalhar é muito mais aproveitada, é muito mais focada do que quando eu não estou a trabalhar, até porque estou o tempo inteiro. Eu devia estar a trabalhar, eu devia agora, o que é que eu faço agora? O que é que eu não... Quer dizer, nós genuinamente nunca deixamos de trabalhar, é um facto. E também é outro dos problemas da nossa área, é que eu posso não estar a fazer um programa na RTP, mas eu estar a fazer 1001 projetos pessoais no digital. Claro. E de facto, eu nem sequer durante o pós-gravidez ou mesmo antes, não houve uma única vez que eu não estivesse genuinamente a trabalhar. Mas quando eu falo em trabalhar é ter uma coisa trabalhar mais... fora, sim. Não, e ter uma coisa mais estável, como um projeto mais longo, nesse caso. E, portanto, eu sinto que sou muito mais realizada quando, de facto, tenho esse espaço para mim, para o meu trabalho e para ele, do que se estiver em casa a tempo inteiro, porque estou sempre a pensar que estou a negligenciá-lo a ele, porque devia estar a pensar em arranjar mais qualquer coisa e depois não sei. Portanto, mas eu acho que é importante ter saudades deles, sabes? Acho que é mesmo. Acho que eu noto assim, quando eles vão deitar, depois eu começo a olhar para eles e já estou com saudades. Mas antes de se ir deitar eu estava louca já. Ai, meu Deus, não aguento. É verdade, porque é muito intenso. Eu acho que tu estás a tomar conta de um filho a tempo inteiro é uma coisa super intensa. Super intensa. Super. Porque além de estás a tomar conta... É sempre igual. Sim, mas além de estás a tomar conta e de teres uma data de responsabilidades, ainda tens aquela coisa de, não, eu tenho que educá-lo, ele não pode fazer isto, não é? Tu ainda tens ali, ai meu Deus, será que ele vai fazer isto sempre? Há uma preocupação junto com uma obrigação, junto com aquela coisa de educação. Então eu acho que é realmente cansativo e é muito desgastante. Mas conta-me, que desafios é que o Tomás trouxe à tua relação? Porque trazem, não é? Fogo, trazem tudo. Tudo muda. Aliás, eu tenho algumas amigas minhas que ainda não têm filhos e que muitas vezes me perguntam isso. Dizem, é mesmo diferente, não é? E é de facto, há toda uma dinâmica nova que tu tens que encontrar. Tens que encontrar espaço também para a tua relação. Tens que encontrar espaço para continuares a namorar, a ter a tua vida. E tens que encontrar espaço para conseguires, no meio desta nova dinâmica familiar, também teres
tempo para te focar em ti. E a sensação que me dá é um bocadinho tipo, tu de facto passas completamente para segundo plano. A tua relação também é difícil encontrar espaço para ti e para a pessoa. Posso dizer que nós ainda não fomos passar nenhum fim de semana sem ele, porque não surgiu a oportunidade. E aquilo que acontece é que quanto mais tempo vai passando, mais difícil se vai tornando. Sim. Portanto, e depois há sempre aquela justificação e de facto é verdade, o Tomás é um miúdo que está muito agarrado a nós e, portanto, custa-me imensa a ideia de o deixar um fim de semana inteiro ou mesmo uma noite que seja, porque fico com aquela sensação que ele não vai ficar tranquilo e eu acho que é mais uma justificação minha do que propriamente a realidade. Estás a ver? Tu sentes isso e passas isso para ele e acaba por se criar esse vínculo. Mas já há várias pessoas que dizem, Inês, é assim, vai já no próximo fim de semana, por amor de Deus, tu tens que desempatar isso, sim. Tens que tipo descomplicar isso. Olha, outro dia estava aqui a Júlia Belar, o filho dela fez 4 anos e ela ainda não foi. Vês? Estás a ver? Vês? Olha, não faças isso. Não posso, nem pensar. Mas eu também tive pai 3 anos com a minha filha. Sério? Não, vai acontecer este ano, já dissemos. Mas é engraçado porque, de facto, depois é mais difícil e depois ele já faz parte da família e, portanto, também é estranho, tipo, pensas, coitado, agora vou deixá-lo e vamos nós e ele não... Mas é mesmo importante e, de facto, eu acho que esse é o maior desafio. É o desafio de voltares a encontrar espaço e tempo. E atenção, eu hoje em dia até tenho ajuda, portanto, não é aquela justificação de está tudo em cima de mim e, portanto, claro que não vou ter tempo para mim. Não, tipo, eu posso ter tempo para mim hoje em dia. Não é imenso, mas algum. Portanto, pelo menos nesse tempo eu devia me permitir a tomar um bocadinho mais conta de mim e mesmo assim falha em montes de coisas comigo. E depois também é o desafio da relação, que eu acho que mesmo passado 1 ano e meio depois do Tomás ter nascido, ainda estamos a encontrar o espaço dos dois, desde que este pequeno ser invadiu a nossa casa. Não, eu, por exemplo, sempre que me sentava para ver uma série, dormia. Como eu, esquece, o Gonçalo goza comigo. Vamos ver uma série, eu não vejo nada. Eu estava a ver. Não, ontem, todos contentes, vamos ver um filme. Eu adormeci, eu disse, não consigo mais, eu estou cheia de sono, desculpa, amanhã vejo o resto. Ele ficou a ver o filme e eu, não dá, não vale a pena. Isso é mesmo engraçado e como tu dizes, João, eu lembro que no confinamento eu ria-me imenso a ver as pessoas tipo, a partilhar, já vi 7 séries, 5 séries, preciso mais de uma série. Sim. E eu tipo, eu não consegui ver nenhuma, Mafalda, não vi um episódio. Não vejo há meses. Nenhum episódio de uma série. Eu pensava, pô, isto é mesmo injusto, tipo, como assim? Eu não sei como é que as pessoas arranjam. Claro que as pessoas sem filhos, claro que arranjam tempo, também eu arranjava antigamente e papava as séries todas. Mas eu pensava, tipo, como é que as pessoas arranjam tempo? Tipo, eu, quando não estou a tomar conta de Tomás, estou tipo a aspirar a casa, tipo, não dá. E ainda te lembras de como é que era a tua vida sem o Tomás? Não, é engraçado. Não dá, não é? Tipo, tentas ver, assim, o frame e tipo, estranhíssimo. Mas o que eu pensei é, nós tínhamos imenso tempo livre. Pois tínhamos. Imenso, óbvio, não sabias e não davas valor. E dormias até tarde, aquelas coisas, não é? Não sei, sou-te sincera, eu já pensei muitas vezes nisso. Pensei muitas vezes, tipo, tentar-me lembrar, lá está, quando andava nessa busca do que é que eu era, tipo, vou voltar a ser aquela... E outra coisa que me custou muito também, isso é verdade, é, e que não se fala muito, agora hoje em dia vejo uma outra pessoa já a falar, aquela sensação de falta de liberdade, que de repente te assola, não é? Porque de repente tens um bebê que depende 100% de ti, não é? E eu, às vezes eu focava... Quando me vinha às vezes mais abaixo no pós-parto, eu pensava tipo, eu precisava de resolver isto, uma coisa tão estúpida se calhar como ir ao supermercado comprar fruta, imagina. E eu não consigo, eu não posso, porque eu não tenho como deixar o Tomás. Então aquela coisa do, eu já não tenho o controle sobre a minha vida, de poder tipo, agora vou almoçar com uma amiga, bora, vamos já, tipo, sai, fecha a porta de casa e foste. Sim. Fazer um programa tipo, sem programar, uma coisa. E essa falta de liberdade da minha pessoa foi uma coisa que me afetou imenso e que estava muito interligada com onde é que ficou o meu eu anterior e o meu eu novo. Mas eu lembro-me que senti muito essa falta de liberdade, porque lá está, porque eu nunca mais me senti sozinha. Eu nunca mais senti que era só uma pessoa. Eu, a partir do minuto em que o Tomás nasceu, eu senti-me sempre ligada a ele para sempre. Ou seja, eu estou a pensar o que é que vou não sei o quê e estou a pensar onde é que ele fica, ou o que é que ele faz, ou com quem... Como é que o oriento? Tipo, já nunca mais senti aquela coisa de sou eu sozinha, tipo, nunca mais. É muito engraçado, porque de facto, nesse aspecto, é muito difícil também emocionalmente gerir, porque com tudo de bom que isso tem, também te deixa muito desamparada, não é? E os teus outros 2 filhos, ainda os queres ter? Quero. Tem graça porque eu costumo dizer que
Só vou ao segundo quando me esqueci do parto. E não foi assim uma experiência nada traumática ao meu parto. Foi só o período expulsivo é que foi mais chato. Mas fora isso, eu acho que quando eu me refiro a isso do parto é mais o pós-parto, que foi muito duro e, portanto, essa parte é que dá-me um bocadinho de preguiça de sentir. Se bem que eu acho que já não vai ser da mesma maneira, porque é um segundo filho, já sabes para o que é que vais e, portanto, apesar de tudo, a ansiedade é muito menor. Mas eu tive, mesmo tendo parto natural, eu tive imensas dores no pós e, portanto, foi muito duro fisicamente. E depois aquela coisa que tu dizias, eu tenho imensa dificuldade em pedir ajuda, imensa dificuldade em assumir que não chega a tudo. E, portanto, eu achava que tinha que fazer tudo e achava que essa parte da cicatrização e do healing meu, portanto, de me curar, ficou completamente para segundo plano e, graças a Deus, correu tudo bem, mas podia não ter corrido. E porque, lá está, eu achava que era eu que tinha que lhe mudar a fralda, mesmo quando estava com dores loucas, eu achava que só eu... Tudo só podia ser eu, não é? Portanto, e isso é uma coisa engraçada, que as pessoas, no geral, nós temos uma tendência a não pedir ajuda e não aceitar ajuda e não assumir que precisamos de alguma ajuda, seja das mães, Mas eu acho que é uma coisa um bocadinho quase animal, tu não achas? Deve ser. Que é aquela coisa do instinto de não, é meu, é muito bebê, não é? Tu pensas, não, eu é que sei fazer, eu faço melhor, ele quer-me a mim. Tu tens isto em ti, não, eu acho que não é pensado, acho que é uma coisa quase natural. Mas há ali uma altura que, de facto, se tu não te deixas ajudar, e quando eu digo deixar ajudar, não é entregares a criança a ninguém. Por exemplo, deixares que a tua mãe te vá levar comida à casa. Sim. Coisas tão estúpidas como isso, não é? Ou deixar que a tua sogra fique um quarto de hora com ele para tu poderes ir ali à farmácia. E eu lembro que as primeiras vezes, lá está, eu mesmo com a alegria, mesmo com aquela culpabilidade de estou a sair e estou a deixá-lo estes minutos, ao mesmo tempo era tipo... tipo, sou eu por 5 minutos, sabes? Tipo, que alegria, tipo, vou à rua, quero fazer tudo, de repente tudo era divertidíssimo, tipo, ir ao supermercado era assim um programa. Sem eles é incrível. Mas é um bocadinho o que tu dizes, eu acho que é uma coisa muito intuitiva nossa, mas que de facto te desgasta de uma forma muito maior do que se nós assumíssemos. E é engraçado porque eu há pouco tempo comecei a ler umas coisas que de facto antigamente, se tu pensares, as mulheres, quando tinham filhos, era sempre em comunidade. Tipo, quando eu digo antigamente, era mesmo... tipo uma aldeia a criar criança, não é? Sim, quando há muito esta coisa de hoje em dia se dizer as mulheres fazem um drama sobre isto da maternidade e não sei o quê, e agora, antigamente, na altura dos nossos pais, ninguém se queixava e elas agora queixam-se de tudo e reivindicam tudo. Mas, de repente, quando tu começas, de facto, a olhar para trás e para trás e para trás, é exatamente o contrário. Sim. Havia esse acompanhamento, havia essa ajuda. As mulheres, quando tinham filhos, muitas delas ficavam na cama não sei quanto tempo. E já vias isso no parto. No parto eram não sei quantas mulheres ali à volta a ajudar, não é? Da família inteira. As mulheres. Pronto. E hoje em dia não. És tu, sozinha, no apartamento com o teu marido. Quando tens essa sorte, que às vezes és tu no apartamento com o teu marido e ainda tens de trabalhar. Exatamente, portanto, exatamente. A questão é essa. Por isso é que às vezes eu fico a pensar, e normalmente ainda para mais este tipo de discurso vem de homem, vem da parte dos homens, que é o mais engraçado, que eu acho imensa graça. Porque acham sempre que sabem tudo e que nós é que somos umas piegas. Mas é mesmo verdade, era muito em comunidade e ajudava-se e todas ajudavam e todas se envolviam. E hoje em dia não, de facto, isto é muito, 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 muito em cima da mulher e uma carga muito, muito feminina, vá. Portanto, nesse aspecto, acho que temos que também aprender a aceitar que às vezes estamos mesmo muito cansadas e precisamos nem que seja dormir 1 hora. Eu lembro-me que há sempre aquela conversa do meu Deus, tomar um duche é uma relíquia. Sim. E eu pensava, que exagero, as pessoas não se organizam, mas claro que dá para tomar um duche, então a criança só come 3 em 3 horas, como assim não vai dar para tomar um duche? Meu Deus. Eu tomava duche às 5 da tarde, eu almoçava às 6 da tarde. Não, e punhas tipo numa cadeirinha e ficava ali a olhar para ti no banho, a chorar e tu, meu Deus. Era um banho de 3 minutos, não é? 3 minutos. E eu pensava, eu nunca pensei que isto fosse possível. Tipo, eu achava mesmo que as pessoas eram umas desorganizadas. Mas não é. E realmente, quando passas por isso, ficas a pensar, como é que é possível? Como é que isto está tudo tão descontrolado? Mas é mesmo assim. O duche era tipo, nem acredito que vou poder tomar um duche. E era normalmente era lá estar às 5 da tarde, às 6 almoçava,
à meia-noite jantava, qualquer coisa, e esse tinha alguma coisa à mão no frigorífico. Eu digo sempre às gente, vocês enchem o congelador de comida antes dos bebés nascerem. Porque a única coisa que vocês vão conseguir é literalmente abrir o frigorífico e ver o que é que está à mão para tirar e comer. Eu juro-te, eu não me teria alimentado no pós-parto se não tivesse a comida feita no frigorífico. Eu fui àquelas lojas de pronto a comer, estás a ver? Enchi o congelador, disse tudo e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu nem conseguia pensar o que é que me apetece ou o que é que eu quero comer. Mas é engraçado que tu pensas, mas é só de 3 em 3 horas que eles comem, é só de não sei o quê, é só... Isto devias conseguir... E aquela coisa de quando ele está a dormir, dorme também. Não, quando ele está a dormir... tentas fazer alguma coisa, não é? Completamente. Depois ele acorda. A minha acordava a toda hora. Não, mas olha, estavas a dizer isso dos homens. O meu ex-marido não consegue ficar sozinho com os dois. Não tens uma ideia? Não consegue. Tipo, vou ficar sozinho com os dois e tomar conta. Não... Claro, não, uma fala, não. Dá-me só um, manda-me um, manda-me outro. Sim, ou manda-me um, ou fica também. Ou, tipo, ele disse, não sei como é que tu consegues. E eu consigo todos os dias 24 horas. Mas eu acho que nós pensamos muito nisso. Eu, pelo menos, às vezes penso, como é que nós conseguimos realmente? Sim, eu também penso. Eu juro-te, às vezes deito-os e penso, mais um dia, não sei como é que consegui. Porque é tão desafiante às vezes. Intenso, mas é mesmo. É engraçado, porque nós vamos sempre conseguir ir um bocadinho mais além. Ou seja, a sensação que eu tenho é, mesmo quando tu pensas, tipo, eu não tenho mais capacidade para fazer mais nada, eu preciso mesmo, imagina, às vezes, e eu tenho imensa sorte, o Gonçalo ajuda imenso, é super interessado, sempre quis saber como é que se fazia tudo, e se for preciso ele ficar com o Tomás, fica. Claro que à maneira dele, não é? Não tem nada a ver, se calhar não faz as rotinas iguais a mim, mas é uma pessoa, é um ótimo pai, é um ótimo marido nesse aspecto e de facto eu tive muita ajuda dele. Mas mesmo assim, se eu estiver em casa, às vezes estou tipo, eu preciso me sentar na cadeira 5 minutos e de repente ele está a fazer qualquer coisa ou está a trabalhar ou não sei o quê, agora tenho que lhe dar de jantar. E tu pensas, eu não tenho mais forças hoje, mas tu ainda vais ter mais forças. E depois a criança não dormiu a noite inteira e tu pensas, hoje é impossível, se ele não dormir a noite inteira, eu não me aguento. A criança não dorme a noite inteira e tu aguentas. E tu continuas a superar-te e a aguentar e a aguentar e a aguentar sem acreditar como é que aquilo é possível. E de facto é isso que tu dizes. Tipo, tu vais buscar sempre forças e vais buscar capacidade. Não, tens que fazer. Não, é o que eu digo, não dá para dizer não, hoje não jantam. Exato. Na boa. Tipo aquelas coisas que fazes contigo. Que é tipo, estou com preguiça, hoje não janto. Exato. Com os miúdos não dá para fazer. Não, tipo, hoje não se deitem. Não há... Olha, ontem a professora da minha filha, eu troquei uma mensagem com ela, disse-me, Mafalda, olha, Mel, ontem chegou muito atrasada, tipo 25 minutos, pá, sim, é muito atrasada. Mas eu penso, será que ela sabe que eu tenho um cão para passear, a Mel entra às 8h45, eu tenho 2 filhos, tipo, bem já dou à noite, não é? Mas, tipo, eu tenho que lhes dar pequeno almoço, depois eles querem mais não sei o quê, depois arranjar as lancheiras, preparar a roupa, vesti-los, escovar os dentes dos dois, pentear cabelos, da minha filha demora para aí 3 minutos, sabes, passear o cão, pronto, portanto, uma série de coisas que eu tenho que fazer tudo sozinha, ir até à escola, que são 11 minutos, portanto, percebes? Eu acordo às 7 e começo a preparar tudo. Eu acordo às 7, faço as lancheiras, escolho a roupa, passeio o cão, e depois começo os processos de dar pequenos almoços. Juro-te, deitá-los e levá-los à escola são tarefas que demandam imenso tempo, porque eu sou só uma, eles são 2, claro. Eles fazem birras, eu não quero esta roupa, sabes, tu fazes assim, então queres qual? Então não queres esta, mas sabes, escolhe, não te lixa. Porque depois é isto, depois quando vais ver, quando ele crescer, começam isto, com as vontades, com não sei o quê, ele já tem imensas vontades. Não, e depois os meus chocam imenso, não é? Porque são 2, claro. Portanto depois tens aquela coisa das birras um com o outro, não é? Claro. E andam à pancada, enfim, é todo mundo. Mas é muito desafiante e é mesmo isso que tu dizes. É tipo, tu chegas ao fim do dia e pensas, eu não sei como é que eu consegui. E é muito intenso, eu acho que te muda completamente, não é? Ser mãe é aquela coisa que te transforma, e não há volta a dar, é isto que eu digo. As pessoas são aquela coisa, apaixonam-se, vamos ter um filho, é tudo muito romântico, não é? A ideia de vamos ter um filho vai ser lindo. Bom, primeiro vais ficar com aquela pessoa para sempre na tua vida, isto é importante saber. Importante. Não é? E depois que o filho é realmente para sempre na tua vida uma preocupação, é o maior amor do mundo, mas é uma coisa que não dá para voltar atrás. Eu costumo dizer que é a única coisa na vida. É impressionante. Porque tudo o resto, um casamento tu acabas, um emprego tu mudas, o país também mudas, tudo tu podes mudar. Agora o filho é tipo, olha, agora aguentas. Mas eu acho que isso que tu dizes de embelezar, ou aquela ideia romântica de vamos ter um filho,
lá está, eu não tinha isso porque eu, como vivi lá tão de perto a maternidade da minha irmã, eu consegui identificar tudo isso muito rapidamente. Portanto, eu sabia e eu tinha muitas vezes esta conversa. O Gonçalo queria ter tido filhos mais cedo. Sim. E eu não queria, porque eu dizia-lhe sempre, no dia em que nós tivermos, tipo, eu sei que se fecha um ciclo, portanto... Sim. E ele não percebia, ele dizia que estupidez. E ainda hoje em dia ele diz-me, tipo, eu adorava ter tido filhos mais cedo, eu gostava de ter sido... Eu disse, olha, eu só tenho pena de não ter tido mais tempo para poder esperar mais anos. E amo ser mãe, Sim. acho que é uma coisa super intuitiva. Mas não dá para voltar atrás, não é? Portanto, tens de ter vivido aquilo e hoje que em dia, querias às viver. vezes, tipo, esta coisa, sei lá, se eu pegar nas coisas e ir viajar 15 dias ou 3 semanas, nunca vai acontecer, nunca mais vai sem ele. Tipo, nunca mais vai acontecer. E eu digo muitas vezes ao Gonçalo, disse, mais tempo eu tivesse, tipo, se não houvesse aquele tic-tac da mulher, não é? Mais tempo eu teria gozado a vida. E atenção, eu gosto imenso da vida com o meu filho. E de facto nós, apesar de tudo, somos o verbo ir e adaptamos e fazemos. Às vezes eu até penso que não compensa, tipo, mas pronto, vamos. Só que tudo muda, não é? Portanto, e depois é isso, para já, lá está, estou sempre em sentido, porque estás sempre angustiada que alguma coisa um dia vai. Eu às vezes quando ouço histórias más, eu penso assim, Deus queira que eu nunca tenha que passar por isto, porque isto é horrível, esta preocupação com que tu ficaste o resto da tua vida, para mim causa-me imensa ansiedade, eu pensar, tipo, se alguma coisa acontece ao meu filho, eu não vou ser capaz de viver no dia a seguir, eu tenho plena consciência disso, tipo, e também, viver com isso é muito cansativo, porque eu própria penso, quem me dera, tipo, antes de ter o Tomás, eu não tinha preocupações, tipo, o que eram as minhas preocupações, não é? Sim. Achava eu que tinha preocupações com alguma coisa. E de repente, tu nunca mais tens sossego nesse aspecto. E isso também é muito cansativo, por isso é que eu digo, mais tempo tivesse para dar tempo para ter filhos e mais tinha vivido, por isso... mas eu nunca fui romântica, e dizia muitas vezes isso ao Gonçalo, porque ele dizia-me, mas Inês, é tranquilo e tudo se faz. E eu dizia, claro que tudo se faz e claro que é tranquilo, mas já não vamos voltar ao que éramos. Portanto, no dia em que isto acontecer, temos que estar mesmo focados nisto e 100% dedicados a isto. E foi o que aconteceu. E por isso é que eu acho que as coisas também fluíram tão bem. Foi porque, de facto, eu nunca idealizei nada. Eu sabia qual era o trabalho, a trabalheira que dava, sabia qual era o impacto que isso tinha na relação, eu sabia... claro que não sabes na pele, mas eu ia consciente. Olha, muito obrigada. Já estourámos aqui o nosso tempo, não é? Para variar. Mas muito obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Foi muito também bom. meu. Foi, pronto, aquelas que eu não tenho que pegar nas perguntas, não é? Porque a conversa flui. É que eu, assim, eu falo... Não, mas foi ótimo. Acho que foi mesmo importante. E olha, tenho aqui uma almofada para ti, da almofadas.pt, para te lembrares de mim. Que amor! Obrigada. Isto é para eu tentar dormir alguma coisa, Pronto, não é? olha, tenta. Exato. Já que não durmo nada... Não, por acaso, o meu Tomás vai lá, volta e meia... Até tens sorte nisso, Sim. vá. Não, tenho. Confessa. Digo-te já, eu acho que se tivesse tido um bebê que dormisse mal, é a coisa mais importante para mim e o que eu acho mais desafiante na maternidade, mesmo sinceramente, para mim, tipo, se me perguntarem o que é assim o mais difícil ou o pior, é a privação de sono, mas mesmo, e o cansaço, não é? Que está também associado a isso. E portanto eu sempre disse, se eu tiver um filho, a minha sorte é que o meu filho nem saiu a mim, ele dorme exatamente igual a mim, tipo, precisa do mesmo tipo de sono, a acordar é igual a mim, é a única coisa que ele é mesmo igual a mim, toda a gente diz que ele é igual ao pai, mas é verdade, o sono dele é igual ao meu. E é giro porque na gravidez eu já sentia muito isso, ele fazia os horários muito parecidos comigo e a forma dele despertar era muito lenta também, que eu sou daquelas que está na ronha não sei quanto tempo antes de despertar para a vida. E portanto, eu sempre disse, se eu tiver um bebê que dorme mal, eu tenho certeza que eu não vou ter nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem nada. Não quero ter 5 nem nada, mas eu dizia sempre. E realmente isto foi, eu acho que foi um universo lá em cima a pensar em mim, tipo, não, esta aqui, se não lhe dermos um filho que dorme bem, ela nunca mais vai querer pensar nisso. E é verdade, e tenho algumas amigas minhas com primeiros filhos dramáticos para dormir e que sofreram horrores. E de facto eu nisso não tenho como queixar, claro que tenho algumas noites más e já senti na pele o que é a privação de sono também, não tinha graça se eu não sentisse, não é? Enquanto mãe. Sim, faz parte. Exato, mas já senti na pele, mas não é propriamente assim, o nosso maior problema lá em casa, graças a Deus. Pronto, está bem. Beijinho. Obrigada. Obrigada. Um beijinho enorme.